Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre instrumentos de orientação. Isso mesmo, alguns instrumentos de orientação antigos e outros modernos que o homem utilizou durante toda a sua existência para se localizar no planeta Terra. Um dos instrumentos de orientação mais conhecidos é a bússola. Foi utilizado por muitos e muitos anos. Acredita-se que a bússola é uma invenção chinesa, segundo os dados históricos e as fontes que não foram encontradas na China. Por meio da bússola é que durante o período das grandes navegações, dos descobrimentos, do descobrimento da América, do Brasil, ou seja, durante essas conquistas, é que os viajantes se orientaram para conseguir encontrar, ou chegar até os lugares pretendidos. A bússola, ela funciona como um ímã, e esse ímã tem uma atração para o norte geográfico da Terra. Isso mesmo, ela sempre vai indicar onde está o norte. E por meio do norte, nós conseguimos encontrar os demais pontos cardeais, ou seja, o norte, o sul, o leste e o oeste, que são aqueles clássicos pontos cardeais que você já conhece, que você já viu numa Rosa dos Ventos. É comum também nós nos orientarmos lá na Rosa dos Ventos através do nascer e do pôr do sol. E hoje nós temos um sistema muito eficaz de orientação, que é o GPS. O GPS é uma sigla que significa Sistema de Posicionamento Global. Ele é orientado por uma rede de satélites, aproximadamente 30 satélites, que ficam na órbita do planeta Terra e conseguem cruzar todas as informações geográficas do planeta Terra. É um instrumento moderno e muito preciso. Mas nem sempre foi assim. Como será que os povos da antiguidade se guiavam e conseguiam encontrar os pontos cardeais mesmo antes da invenção da bússola? Um dos primeiros instrumentos de orientação foi o gnomo. Gnomo, professor? Isso mesmo, essa palavra estranha. O gnomo, ele inclusive é utilizado para a confecção dos primeiros relógios, os relógios de sol. Ele era muito simples, por meio de uma haste de madeira, uma vareta fixada ao solo. O sol, ele faz sombra nessa vareta em diferentes posições ao longo do dia, em diferentes orientações. Então bastava registrar em 2 momentos do dia a sombra dessa vareta para conseguir encontrar o norte geográfico e os demais pontos cardeais. E é esse experimento que nós vamos reproduzir hoje. Já fazem alguns dias que nós não conseguimos ver a luz do sol, porque estamos no período de inverno e chuvoso. Então eu vou reproduzir esse experimento utilizando uma fonte de luz artificial aqui dentro da minha casa. Mas a gente vai conseguir fazer a mesma interpretação e fazer a analogia como se a gente estivesse lá fora, ok? Vamos lá então! Para o nosso experimento com o gnomo, nós vamos precisar de uma haste de madeira. Então olha só, é um palito de churrasco que eu peguei, eu pintei ele de verde só para que vocês conseguissem enxergar um pouquinho melhor. E aí nós fixamos esse palito de madeira numa plaquinha de isopor. Como eu falei para vocês, o ideal é que a gente fizesse esse experimento na luz solar, tá? Em que horas do dia nós deveríamos fazer? Então nós poderíamos utilizar, por exemplo, o meio-dia como parâmetro, tá? Às 12 horas, porque nós sabemos, nós conseguimos consultar esse horário. Então é ideal que a gente pudesse fazer, por exemplo, 2 ou 3 horas antes do meio-dia, fazer uma medida da sombra, e depois 2 a 3 horas após o meio-dia, a outra medida. Então se eu utilizar o parâmetro 3 horas, eu vou fazer a medida da sombra às 9 horas da manhã e depois às 15 horas, tá? Ou seja, 3 horas antes do meio-dia e 3 horas depois. Que materiais que nós vamos utilizar? Então, além do palito de churrasco, uma placa de isopor, uma régua, um pedaço de barbante e uma canetinha. E aí nós vamos fazer a medida, e vamos anotar o tamanho da sombra que vai ser produzida pela vareta numa determinada posição do Sol.
Lembrando que eu vou utilizar uma luz artificial. Vamos lá? Eu apaguei a luz para facilitar a visualização da sombra. Então eu vou ligar agora a minha luz artificial que vai representar o Sol numa determinada posição. Essa posição de agora vai representar o Sol que está nascendo lá no leste, aproximadamente então às 9 horas da manhã. Então nós observamos aqui que o Sol está fazendo uma sombra, né, em direção contrária, menor do que a vareta. Então o que nós temos que fazer? Então imaginamos que agora nessa posição é o Sol das 9 horas da manhã. Nós vamos marcar a sombra com a canetinha, onde está a ponta da sombra. Então ela está aqui, ó. Ok? Na sequência, eu amarrei o barbante aqui na base do bastão, do palito de churrasco. Então eu amarrei ele um pouquinho mais comprido do que a medida da sombra que foi marcada. E aí eu vou utilizar uma canetinha para fazer o início de uma circunferência. Então olha só, eu marquei aqui o ponto e eu estou fazendo um tracejado onde está o pontinho, ó. Mais ou menos nessa posição já está suficiente. E agora eu tenho que aguardar para a posição do Sol às 15 horas, ou seja, 3 horas após ao meio-dia. Agora, simulando a posição das 15 horas, eu tenho a projeção da sombra exatamente nesse local aqui, ó. Eu vou fazer um X aqui nesse local, exatamente como eu fiz aqui anteriormente. E aí eu tenho as minhas duas medidas da sombra projetada pela vareta. Essa que foi feita às 9 horas e essa que foi feita às 15 horas, ok? Agora, com o auxílio de uma régua, eu vou unir esses dois pontos. Eu vou utilizar aqui uma canetinha de outra cor. Bom, deu 28 centímetros. E aí eu vou colocar exatamente o meio, que é 14 centímetros. E essa medida vai ter que coincidir com o alinhamento da vareta, tá bom? E aí, exatamente nessa posição aqui, no meio da minha linha e alinhado à vareta, é o nosso norte. Então aqui eu tenho o norte. Vou anotar aqui o N de norte. Olha só. No ponto contrário, ou seja, para baixo, nós temos qual o ponto cardeal? O sul. À direita, ou seja, nós vimos que o Sol estava nascendo para cá. Afinal de contas, a primeira sombra foi projetada para lá. Mas sempre à direita, aqui na roda dos ventos, nós vamos ter o leste. E à esquerda, o oeste. E é assim que se encontra o norte geográfico, por meio de um gnomo. Então, as civilizações antigas utilizavam essa ferramenta para se orientar, para fazer suas orientações. Inclusive, utilizavam essa estratégia para a confecção do relógio de sol. E para provar, ver se o nosso gnomo está com o norte correto, nós podemos utilizar uma bússola. Eu não tenho uma bússola em casa, mas eu consigo baixar aqui no aplicativo do meu celular
uma bússola. Então você pode escolher qualquer bússola aí que você quiser, só digitar a palavrinha bússola aqui e tem uma infinidade de aplicativos de bússola, tá? Eu tenho no meu celular um chamado Compass Map. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, Compass Map Pro. Aí você clica, ó, ele já está aqui, vou abrir porque eu já tenho instalado. Percebe que ele já achou o norte, né, onde está o norte da minha bússola. Então eu vou colocar aqui para verificar se nós achamos. Olha só. Então veja, ó, o norte que foi achado pelo Gnomon tá aqui, ó. Exatamente. Eu vou colocar ele, vou colocar meu celular exatamente em cima aqui a Rosa dos Ventos, ó. Ó, exatamente em cima dos cruzamentos aqui dos pontos. E vejam que o norte que nós encontramos no Gnomon, vou baixar aqui um pouquinho, ó. O norte que nós encontramos no Gnomon, ele coincide com o norte aqui que está sendo indicado na bússola. Aqui o leste, né? Olha aqui o Ezinho aqui de este, porque é em inglês. Aqui o sul, né? O sul que nós encontramos aqui embaixo. E aqui o oeste. Então, vocês vejam que utilizando o Gnomon é possível nós termos as coordenadas bem certinhas, encontramos os 4 pontos cardeais. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o experimento. Um abraço, até mais!